Nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe, Esther vai descobrir que teve um irmão e que, na verdade, trata-se do Juliano. A farsa do Samuel finalmente vai ser revelada. O idoso vai se revelar o pior vilão da novela. Também será revelado como Juliano foi abandonado ainda bebê e como Lindaura foi enganado pelo marido na maternidade. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. Aproveita e me conta se você acha que Samuel devia pagar pelo que ele fez ou se ele deveria ser perdoado. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Samuca, então, já aparece brincando na casa de seus avós. Ele vai fazendo a maior bagunça na casa, como ele sempre faz. Mas de repente, Samuel, que estava no quarto, aparece na sala e pergunta o que o neto está fazendo, num tom um pouco bravo. Samuca diz que ele está brincando, como ele sempre faz, e convida o avô para brincar com ele também. Samuca pergunta se o neto está ficando louco. Samuca não entende o que o Samuel quis dizer. Samuel então diz que ele não tem nem mais idade e muito menos paciência para ficar brincando com criança chata. Samuca pergunta que criança chata. Samuel pergunta se ele está vendo mais alguma criança naquele lugar. Samuca diz que não. Samuel então diz que a criança chata é Samuca e que o menino é insuportável. Samuca começa a estranhar o avô, já que ele nunca o tratou assim. Samuel então vai andando pela casa e de repente ele vê seu relógio, que era uma herança de família, todo quebrado e sem funcionar. Ele então pergunta se o neto mexeu em seu relógio. Samuca diz que sim e revela que ele estava brincando, mas que sem querer deixou cair no chão e depois na água. Samuel começa a mudar a sua expressão e Samuca vai ficando assustado. Samuel pergunta com ordem de quem o neto mexeu nas coisas dele. Samuca diz que achou que não tinha problema. Samuel diz que ele achou errado e que o menino vai ter que aprender que tudo nessa vida tem uma consequência. Samuca, assustado, pergunta o que o avô vai fazer. Samuel diz que ele vai dar uma surra e que essa é a única maneira de educar um menino sem educação e chato. Samuel então vai tirando o seu cinto, mas no mesmo momento, Lindaura e Esther entram em casa. Imediatamente, Samuel para e muda sua expressão, voltando a ser o Samuel de sempre. Mas Samuca fica com medo de seu avô. Samuel então diz que ele vai para o quarto descansar um pouco. Esther, sempre preocupada com seu pai, pergunta se está tudo bem com ele e se ele está passando mal. Samuel pede para a filha ficar tranquila, porque está tudo bem com ele e que só vai se deitar um pouco porque bateu o sono. Esther acha estranho, mas diz que tudo bem. Ele sai e Samuca pergunta para sua mãe se ele pode sair também. Esther diz que sim, mas que não é para ele voltar tarde. Samuca diz que demorou e também sai de casa. Lindaura e Esther ficam a sós e começam a conversar de assuntos variados, até que Esther chega no assunto filho. Ela diz que Samuca tem sorte que ele tem uma irmãzinha para fazer companhia para ela. Lindaura concorda com a filha e diz que Esther quase teve um irmãozinho também. Esther fica surpresa e diz que não sabia dessa história. Lindaura diz que ela nunca quis tocar muito no assunto, mas que antes dela ter Esther, ela tinha ficado grávida uma vez, mas que ao nascer, seu bebê faleceu, porque ela teve muitas complicações no parto. Esther
diz que sente muito pela mãe. Lindaura diz que tá tudo bem e que já faz muito tempo. Esther diz que ia ter adorado ter um irmão, mas que Deus sabe das coisas. Lindaura diz que é isso mesmo, e que o mais engraçado é que ela lembra até hoje que, apesar dela estar muito atordoada, ela se lembra perfeitamente de ter visto a mesma mancha de nascença que Esther também em seu braço. Esther diz que isso é muito legal, mas pena que ele não está mais lá. Lindaura fala para eles trocarem de assunto, senão ela vai começar a chorar. Ao mesmo tempo, na casa de Juliano, o menino fica muito pensativo. Quirino começa a falar com ele, mas o garoto nem se liga. Quirino então pergunta se está tudo bem com o filho. Juliano confirma e diz que só estava pensando. Quirino pergunta no que ele estava pensando. Juliano então revela que ele estava pensando nos seus pais biológicos. Quirino fica paralisado e pergunta o que exatamente ele estava pensando. Juliano diz que ele estava pensando em tudo: em quem são seus pais, por onde eles andam, se estão vivos. Quirino, preocupado, diz que ele acha melhor o filho parar de pensar nessas coisas. Juliano estranha e pergunta por quê. Quirino diz que é porque o filho pode acabar se frustrando. Juliano diz que o mais engraçado é que ele não lembra de nada dos seus pais. Quirino explica que é porque o garoto foi colocado para adoção no dia em que ele nasceu. Então, mesmo que se ele quisesse, ele não ia ter como lembrar de nada. Juliano então pergunta se o pai ficaria muito bravo se ele começasse a investigar o seu passado e o passado de seus pais biológicos. Quirino diz que vai ser bem sincero. Ele então fala que para ele não tem problema algum, mas que só tem medo de Juliano acabar se machucando, porque ele pode criar muitas expectativas e não achar nada. Juliano diz que o pai, por um lado, tem razão, mas que é uma sensação muito ruim de não saber quem te abandonou. Quirino diz que entende o filho, mas que às vezes ter esse sentimento é melhor do que ter o sentimento de tristeza e frustração. Juliano diz que o pai tem razão e que é melhor mesmo ele deixar essa história quieta, porque pode acabar em algo não muito bom. Depois disso, Esther aparece em seu buggy e vai andando por uma estrada de terra. Ela então, que está grávida, começa a passar mal e parece ter tontura. Ela começa a enxergar tudo embaçado e de repente ela perde o controle do carro e o buggy começa a andar em zigue-zague até que cai em um morro e bate em uma árvore. Depois do acidente, ela já aparece no hospital com o doutor. Esther parece passar bem, mas ainda está desacordada. O doutor vai fazendo relatório até que Lindaura chega com Samuel, Juliano e Cassiano, que foram correndo para o hospital. O médico então já logo dá a notícia de que Esther não está bem e que ela vai precisar urgente de uma transfusão de sangue. Cassiano pergunta qual o tipo de sangue de Esther. O doutor revela que é O negativo e que esse tipo de sangue é o doador universal, mas ele só recebe apenas do O negativo. Cassiano diz que o dele não dá certo